A gente cada vez mais tem que cuidar da nossa saúde. E isso depende mais da gente do que de qualquer um. E hoje, doutor Edmo, a Tique Gabriel, que é cardiologista, está com a gente. Vamos falar sobre o coração e a doença de Chagas, né, doutor Edmo? E essa é uma doença que deixa as pessoas bem assustadas, né, quando se fala em doença de Chagas. Com certeza. É uma doença genuinamente brasileira. Foi descrita em 1909 no interior de Minas Gerais. Então nós temos aí tradição nessa doença, só que ela tem uma mortalidade muito alta, Kátia. E ainda está presente, né? Ainda está presente, gente, não temos cura, não temos ainda uma forma de controlar efetivamente. Tem muita pesquisa em andamento, mas nada ainda resolutivo. Vamos para os nossos mitos e verdades, que assim a gente já começa esclarecendo muita coisa, olha. O primeiro, ó, vamos ver qual é. A doença de Chagas pode causar arritmias e insuficiência cardíaca congestiva. Sim, esses são dois elementos, é uma verdade, né? São dois elementos muito típicos da doença de Chagas. O coração cresce muito, forma um megacárdio, e isso a gente chama de insuficiência cardíaca congestiva, e à medida que o coração cresce, ele começa a sair do ritmo. E aí, todo tipo de arritmia que você possa imaginar. É verdade que quem tem arritmia pode ter outros problemas também sérios, como AVC e outros? Exatamente. O AVC talvez seja o mais relacionado à arritmia, porque o sangue começa a engrossar quando a gente tem arritmia. Aí forma trombos, coágulos dentro do coração, e à medida que o coração bate, vai tudo para a cabeça e pode dar o AVC. Puxa, vamos ver mais um? Por um longo período, o doente chagásico pode não ter nenhuma modificação no órgão. É verdade, é uma doença silenciosa. A picada do mosquito ocorre geralmente aí na fase de adolescência e lá quando a pessoa está mais idosa, com 20, 30 anos após a picada, que a gente começa a ver manifestação. Então passa um período aí que você nem imagina que a pessoa tem essa doença. Para todo mundo e até para a própria pessoa, parece que ela não tem nada. Parece que ela não tem nada. Os sintomas são muito frustros. Quando você vai descobrir, é por acaso num check-up de rotina. Mas quando se descobre porque o coração já aumentou de volume? Já tem alguma alteração, exatamente. Algum formato já está alterado. Vamos ver mais uma? Existem tratamentos imunológicos e farmacológicos totalmente efetivos. Totalmente efetivos não, infelizmente não. Tem muita pesquisa, existem vacinas sendo pesquisadas, tratamentos imunológicos, mas não temos nada no mundo efetivo. O Brasil, que é um dos maiores índices de doenças de Chagas, tem muita pesquisa, mas estamos distante um pouco ainda dessa efetividade. Mas por que essa é uma doença tão presente no Brasil? O que tem aqui que propicia a doença de Chagas? Uma coisa muito básica, a estrutura precária de moradia na zona rural. Casas de madeira, sem forro, sem alvenaria. É o ambiente propício para a gente ter, para o indivíduo sofrer a picada do mosquito, e esse mosquito transmite o tripanossoma, que na verdade é o causador da doença de Chagas. Vamos ver mais uma? Eletrocardiograma, Holter e ecocardiograma não são úteis para identificar as complicações tardias da doença. Isso é um mito, é o contrário. São exames que a gente pede na rotina. O ecocardiograma me permite ver o tamanho do coração, o eletrocardiograma e o Holter, eu consigo através deles identificar as arritmias. Então são exames quase que padrão. Imprescindíveis, né? Imprescindíveis para diagnosticar a doença de Chagas. Vamos ver mais uma? O transplante cardíaco ainda é o melhor tratamento disponível. Verdade, Kátia. O transplante cardíaco, que apesar de ser algo muito complexo, nós termos dificuldade de doação, de captação de órgãos, ainda é o tratamento melhor. Você tem que trocar um coração chagásico, deformado, dilatado, por um coração normal. Mas quanto mais idosa essa pessoa com doença de Chagas, mais difícil de encontrar esse coração, menor a chance de conseguir esse coração. Esse é um problema. Quer dizer, na verdade, se a pessoa ultrapassar uma idade aí de 65 anos, se ela não conseguir até por volta dos 65, 70 anos essa doação, ela já fica inviabilizada para essa prática. O que é bem complexo, né? Já que demora cerca de 30 anos para manifestar, pessoa... exatamente. Daí para mais, né? Daí para mais. Depende de cada organismo, da nossa resistência ao tripanossomo, que é um bichinho que causa todo esse estrago, né? Que estrago, né? Vamos ver mais uma? O coração artificial surge como uma alternativa positiva na assistência cardíaca contra a doença. É verdade. O coração artificial é uma máquina que pode ser conectado ao coração doente ou até substituir o coração doente. O mais comum é conectar a máquina, coração artificial, ao coração doente. E aí um auxilia o outro. Só que o problema é que, em tese, é a melhor alternativa, é algo muito bom, só que é muito caro. A gente não tem acesso global a isso, só coisas para primeiro mundo mesmo. Quer dizer, vai ser difícil que a gente tenha essa possibilidade para as pessoas aqui, né? É uma realidade distante, levando em conta as taxas de doença de Chagas na América do Sul, Brasil principalmente, mas América da Latina também.
Sabe-se de um percentual de pessoas que tem no Brasil? Olha, em torno de 30%. Tudo isso? Bastante. Pessoas que às vezes ainda não foram diagnosticadas, inclusive. Meu avô teve doença de Chagas. E o coração dele era bem grande. E na época, faz já bastante tempo que ele faleceu, e na época não se fazia exames assim rotineiros. As pessoas não iam ao médico de uma forma preventiva, né? E hoje, com um exame simples de sangue, que chama sorologia para a doença de Chagas, você confirma esse diagnóstico. O que seria ideal que a gente já pedisse sempre para o médico fazer, né? Quando você faz a entrevista com a pessoa, você deve perguntar onde que ela nasceu, estados como Bahia, Minas Gerais, mesmo estado de São Paulo, algumas áreas do interior ainda são endêmicas para a doença de Chagas. Nesses lugares existem essas casas de pau a pique, né? Sem alvenaria, sem forro, e ali esses mosquitos se alastram. Fazem a festa, né? Fazem a festa. Vamos ver mais uma, é a última. O coração é o único órgão atingido severamente pela doença de Chagas. Não, é um mito. Além do coração, o intestino, e aí a gente pode ter o mega intestino, que também é uma situação muito desagradável, ou o mega esôfago. Voltando com o doutor Edmo, vamos dar uma olhadinha nas perguntas que surgiram? Olha, Luciana, quanto tempo demora para a pessoa que foi picada pelo barbeiro sentir alguma alteração cardíaca? Em média de 15 a 30 anos, Kátia. Muita Não coisa, é né? bastante, porque existe uma fase aguda praticamente imperceptível, fica ali um edema, uma mancha no local da picada, e a gente não valoriza. Aí você fala, eu sempre É tenho uma isso, alergia, né? E a manifestação cardíaca, como ela pergunta, infelizmente é muito tardia. Mas sente o quê? Tipo uma taquicardia? Começa a sentir taquicardia, às vezes se o coração bater devagar, a pessoa começa a desmaiar, ter tontura, e aí ao fazer a pesquisa no cardiologista descobre que tem alguma alteração, e aí fazendo aquela entrevista toda, você acaba associando com o histórico da origem da pessoa, onde nasceu, condições de moradia. Então, Luciana, se você tem essa idade, acima de 50 anos mais ou menos, 40 anos, é bom falar com o médico se você morou nessas regiões, né? Se tiver algum sintoma suspeito e Não morou é? nessas regiões, com certeza. Não custa, né? Vamos dar uma olhadinha em mais uma dúvida? Solange, como é a vida de um paciente que passou pelo transplante cardíaco? A doença pode infectar seu novo coração? Boa pergunta, Boa né? pergunta. Realmente, assim, a vida de uma pessoa transplantada, claro que não é uma vida fácil. Os primeiros anos é necessário tomar muita medicação para evitar a rejeição do coração. Mas é claro, quem teve a oportunidade, Kátia, é um privilegiado. Nem vai reclamar de ter que ficar tomando medicamento. Então, né, gente? tomar medicamento é o de menos, porque a pessoa está com o coração novo, a sobrevida aumenta. Se ela passou por um transplante é porque ela estava numa situação muito ruim. Então, com o tempo, essa vida vai se estabilizando, a pessoa acaba voltando a uma rotina normal, faz exercício. Praticamente ninguém sabe que ela que ela foi transplantada. Agora, né? a fila de quem está na espera do coração, vai passando quem tem uma necessidade, uma urgência maior ou não? Existem critérios de priorização. Isso está bem estabelecido pela lei. E aí o Instituto Cardiológico, que vai listar essa pessoa, ele atendendo esses elementos, ele pode pedir uma prioridade. Então, às vezes a pessoa está na UTI, mórbida já, mantida por aparelhos, por exemplo, e você tem que pedir a prioridade para essa pessoa. Agora, lembrar que às vezes chega um coração que o primeiro da fila, o segundo, o terceiro, não são compatíveis. Então, vai se buscando na sequência quem é compatível, exatamente. né? Muitas vezes o receptor é um homem, mas o doador acaba sendo, por exemplo, uma mulher pequena, que o coração é de tamanho diferente. Às vezes não dá para aceitar esse coração para aquele receptor, e aí vai correr a lista, como você falou, para encontrar a maior compatibilidade. Agora, vamos lembrar, né, gente, o momento que a gente perde um ente querido é terrível. Mas o quanto que você pode, ao mesmo tempo, fazer um bem ajudando tantas pessoas, né? A partir de um ato tão simples de amor, mas tão importante, que é se tornar um doador de oficial órgãos, né? Então, falar para a família, e se a pessoa faleceu e nunca ninguém comentou contigo, que pergunte para os outros parentes, não seria o ideal? Quantas pessoas são salvas, né? Com uma única vida que já se foi mesmo, né? Um indivíduo, ele estando rígido, ele pode doar aí fígado, pulmão, pâncreas, rim, coração, córneas. Então, realmente, essa cultura de doação ainda no Brasil é algo limitado. A gente não tem ainda algo assim muito claro para as pessoas. Existem aspectos religiosos, aspectos culturais, comportamentais que acabam restringindo. Mas eu ainda vejo muita gente falar, mas depois na hora do enterro, do velório, a pessoa vai estar lá toda aberta. Gente, ninguém nem vê, ninguém percebe. Não.
mas você percebe que você teve um ato de amor incondicional e salvou a vida de tantas outras pessoas, né? Quando você sabe que um parente seu doou um órgão e esse órgão está batendo, no caso, Então, o coração no gente. peito de outra pessoa e essa pessoa consegue viver com o transplante, é muito gratificante, Nossa, né? nem fale. Olha, vamos conversar um pouco mais sobre isso na família da gente, né? Com Se fala muito certeza. pouco sobre esse E momento. a doença pode infectar o novo coração. Pode, né? O coração novo, ele não está isento de infecções. Mas aí toma medicação? Toma medicação para prevenir infecção, mas tem que estar muito atento porque a gente acaba tendo que usar medicações que são imunossupressoras para evitar a rejeição. Essas drogas imunossupressoras, elas permitem um risco maior de infecção. Então tem que estar monitorizando muito de perto esse paciente. Então esse paciente tem que ficar voltando Constantemente ao médico, né? Vamos ver a última pergunta, gente, da Roberta. O marca-passo pode ser uma solução para controlar as alterações provocadas pela doença de Chagas? Pode, no caso de provocar redução do batimento cardíaco. Como você falou anteriormente, a doença de Chagas pode dar uma arritmia que acelere o ritmo. Para esse tipo, muitas vezes a gente controla com medicação. Agora, se bloquear o coração, causando bradicardia, redução dos batimentos, aí o marca-passo é algo muito bom para resolver esse problema. Olha, gente, lembrar que o nosso espaço aqui é de prestação de serviços, nada supre a nossa necessidade de irmos ao médico, da gente falar absolutamente tudo. Às vezes você vê, a gente pensa assim, eu vou falar que morei em Minas Gerais ou na Bahia. Que diferença faz? Pra gente nada, mas pro médico faz toda a diferença. Então converse mesmo, tire suas dúvidas, siga a orientação que o seu médico te passar e percebeu que não está progredindo tanto, conversa com ele de novo. Não é verdade, doutora? Com certeza, você vê, através de uma conversa simples, onde você consegue determinar a origem da pessoa, condições de moradia, saneamento básico, Então. você pode entender tudo que ela está tedendo de sintomas. Às vezes um processo muito simples te leva a algo mais complexo. Ao diagnóstico certeiro, Ao diagnóstico né? certeiro, Então, exatamente. olha, eu vou passar para vocês o site do Dr. Edmo Atic Gabriel, que é o www.drgabrielcardio.com.br, drgabrielcardio.com.br. Lá você tem tudo sobre o trabalho dele e outras matérias também de assuntos que vão te ajudar a conhecer um pouquinho mais sobre a sua saúde. Mas é para ler, se informar e quando chegar no consultório do seu médico, tirar suas dúvidas com mais precisão. Obrigada Obrigado, mais uma Kátia. vez. Prazer Obrigada estar aqui sempre, novamente. viu? Todo